Bem, meu nome é Cíntia Rabelo, eu sou professora de língua inglesa no Instituto de Letras e hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência utilizando o Google Classroom, né, já há quase 3 anos já aqui na UF. Então, essa é a nossa primeira live, né, da nossa oficina, potencializando a aprendizagem usando o Google Classroom. Deixa eu só botar aqui o meu timer, senão eu falo demais. Então, qual é o nosso objetivo aqui hoje, né? O nosso objetivo é apresentar um panorama da educação mediada por tecnologias na cultura digital e as potencialidades do Classroom para aprendizagem híbrida ou blended learning. Dentro desse objetivo geral, a gente tem 3 objetivos específicos, que no primeiro momento é discutir conceitos relacionados à educação mediada por tecnologias digitais e suas diversas nomenclaturas, apresentar potencialidades do Google Sala de Aula para aprendizagem híbrida e para a gestão da sala de aula, e a partir dessas potencialidades eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência utilizando o Google Classroom como um ambiente virtual de aprendizagem. Eu esqueci de mencionar na minha apresentação que, além de trabalhar com o ensino de língua inglesa, eu também trabalho com o ensino de línguas mediado por tecnologias digitais. Esse é o meu tema de pesquisa, né, e também uma disciplina que eu leciono, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês depois. Mas antes da gente começar, já que a gente está aqui junto, não dá para a gente poder conversar face a face, poder trocar ideias mais diretamente, eu queria, assim, rapidamente ouvir de vocês que palavra que vem à mente de vocês quando vocês pensam em educação na cultura digital? Uma palavra só. E para isso, eu vou pedir que vocês utilizem o celular, né? E vocês vão entrar pela internet nesse site, que é mente.com, e vocês vão entrar com esse código, 332495. O Mentimeter, ele é um aplicativo que a gente pode usar na sala de aula para poder gerar mais interação e engajamento com os alunos, né? Ele permite diversas atividades. Essa primeira que eu estou fazendo com vocês é uma atividade de nuvem de palavras. Eu vou passar para a tela do Mentimeter. Uau, já temos várias palavras. Vocês estão vendo a tela com as nuvens, com a nuvem de palavras de vocês? Então, essa nuvem ela é bem dinâmica, ela vai mudando conforme vocês vão adicionando novas palavras, e quanto maiores as palavras, é o maior número de vezes que essa palavra foi utilizada. Então, por enquanto, a maior palavra que a gente pode ver aqui é possibilidades, né? Mas também temos inovação, desafio, futuro, internet. Muito bom. Autonomia, integração, agilidade, modernidade, superficial, restrições, autonomia, interação. Bom que a gente tem os dois lados, né? As possibilidades e os desafios também. Agora, futuro já está maior. Possibilidades, interatividade, inovação, internet. Joia. Vou deixar essas palavras aqui guardadinhas. No final da apresentação, a gente volta para elas, tá? E aí a gente abre também um pouquinho de discutir, né? Quem quiser falar um pouquinho, alguma coisa a mais a respeito dessas palavras, mas são palavras que vão aparecer bastante durante a nossa conversa aqui hoje. Então, pensando nessas palavras, né, que vocês colocaram nessa nuvem de palavras, a gente começa a pensar o que é essa educação na cultura digital. Então, a gente fala muito da cultura digital, a sociedade digital, a era digital, a sociedade em rede de Manuel Castells, né? A cybercultura de Pierre Levy. E o que a gente percebe é que, embora a gente esteja imerso nessa cultura digital, cheio de aparatos tecnológicos, a gente não consegue mais viver sem os nossos dispositivos, as instituições educacionais elas ainda estão muito presas ao analógico.
né? Elas ainda não entraram a fundo nessa cultura digital, nessa educação digital, né? Então, a gente tem esse choque ainda entre o analógico e o digital. O tempo analógico, as ferramentas, instrumentos analógicos, então a gente ainda está um pouco preso a essas questões, o que causa um pouco de estranhamento e está causando bastante estranhamento agora nesse momento em que a gente não pode mais estar no analógico, né? A gente teve que entrar, mergulhar de vez nesse digital. E aí, com isso, né, tem surgido várias nomenclaturas, várias palavras, vários conceitos que muitas vezes as pessoas acabam utilizando de forma equivocada ou utiliza uma palavra para significar várias coisas diferentes. Então, nesse contexto, a gente encontra palavras como educação à distância, muito frequentemente, ensino remoto, e-learning, aprendizagem híbrida, estudo por correspondência, aprendizagem móvel, entre outros. Né? E aí hoje a gente não vai ter tempo para trabalhar com todas essas questões, mas eu selecionei três mais importantes para a nossa fala hoje, e num dos textos que estão na atividade da nossa aula de hoje, vocês encontram um artigo recém-publicado, Moreira e Schemler, né, em que eles vão discutir vários desses contextos, desses conceitos, né, e propor, então, o que eles chamam de educação on-life. Mas três conceitos que eles discutem nesse artigo, depois vocês podem aprofundar, são justamente a educação à distância, a educação online e a aprendizagem híbrida. A educação à distância, eles trazem uma definição bastante tradicional de Moore e Kearsley, de 2011, que conceitua a educação à distância como um modelo de ensino que se baseia num conceito muito simples, que é a separação física e, por vezes, temporal entre alunos e professores. Né? E aí a gente pensa que a educação à distância não é algo novo, não é algo que surgiu agora com a internet ou algo da moda. Né? É algo que surgiu desde o final do século XVIII, né? Com o ensino por correspondência, e que tinha como objetivo realmente poder levar a educação a pessoas que estavam afastadas dos grandes centros urbanos, né, e que não tinham condições de ter um curso, né, na modalidade regular, presencial. Né? Então, esses cursos começaram nessa época, foram muito difundidos, né? Basicamente, eles se resumiam a uma entrega de material didático impresso, que ia via correio, o aluno recebia aquele material, lia, respondia a uma série de perguntas, devolvia pelo correio o teste, né? Esse teste era corrigido pela instituição e, caso o aluno fosse aprovado, ele recebia um certificado daquele curso que ele fez, totalmente à distância, via correspondência. Esse modelo ele foi evoluindo conforme as novas tecnologias foram surgindo. Ele tem 5 gerações, né, bem marcadas. A primeira é essa por correspondência. A segunda foi na era do rádio, quando o rádio começou a ser muito difundido, programas de rádio levavam educação a pessoas em áreas mais remotas. Depois a televisão. Depois da televisão, quando começaram as redes de informática, a gente tinha muita webconferência, né, hipermídia, envio de CD-ROM, e agora, né, mais recentemente, com a Web 2 e todas as potencialidades que a gente tem no ambiente online, a educação à distância ela chega num momento que permite a gente fazer um outro modelo de educação à distância, não mais tão centrado no conteúdo, como era aquele primeiro momento em que não podia haver interação entre o aluno e o professor, tinha essa separação física, né, e temporal, o aluno recebia aquele material muitos dias depois, né, tinha que levar um tempo para responder, depois mandar para o professor, e hoje a gente consegue fazer um outro modelo totalmente diferente, né, por meio da internet, dos computadores, da aprendizagem móvel com celular. Essa EAD ela é muito criticada porque ela surgiu num modelo muito industrial, né, de você poder levar o conhecimento, né, de um para muitos. Então, não havia essa comunicação. Mas conforme esse modelo vai evoluindo, as tecnologias vão evoluindo, a gente hoje pode ter uma educação à distância baseada na interação, centrada no aluno, um outro modelo, não mais aquele modelo industrial do passado.
E aí entra, então, o que alguns autores chamam de educação online. Alguns autores defendem que a educação online seria essa quinta geração da educação à distância, enquanto outros autores vão dizer que não, que a educação online é um fenômeno da nossa cultura digital, então é algo totalmente diferente. E aí Moreira e Schemler definem essa educação online como uma modalidade que se caracteriza por processos de ensino e de aprendizagem que acontecem totalmente em rede, por meio da comunicação multidirecional, possibilitada pelo sinal digital e viabilizada por diferentes tecnologias digitais. Então, essa nossa cultura digital vai permitir que a gente faça uma educação totalmente online, né, em que há essa separação física entre o professor e aluno, mas essa separação fica simplesmente nessa perspectiva do você não estar do lado, né, não estar no presencial, mas a comunicação, a interação, ela pode ser, né, dialógica, pode ser síncrona, assíncrona, então você tem várias outras possibilidades imersas, né, nessas tecnologias que nós temos hoje. E um outro conceito também que surge, que tem se falado muito ultimamente, vários pesquisadores têm apontado como o futuro da educação pós, né, a pandemia, é a aprendizagem híbrida, né, que é um conceito de educação caracterizado pelo uso de soluções combinadas ou mistas, envolvendo a interação entre as modalidades presencial e a distância, ou online, a interação entre abordagens pedagógicas e a interação entre recursos tecnológicos. Então, a ideia do híbrido, que vem do inglês blended learning, blended vem do blender, né, que é o liquidificador, é aquela ideia de que você junta tudo, né, e vai sair uma coisa totalmente diferente. Então, eu não posso separar o que é presencial, o que é online. Tá tudo interconectado, né? Então, eu tenho momentos presenciais, eu tenho momentos online, e isso tudo está junto, misturado, mediado por essas tecnologias digitais. E aí, nesse artigo que a gente compartilhou com vocês, Moreira e Schemler vão defender que essa educação mediada pelo digital, ela é um novo ecossistema educativo e nós temos que compreender essas características, né, e nos adaptarmos, né, a esse ecossistema. E eles defendem, então, essa comunicação mediada pelo digital a partir desse contínuo da educação e propondo o que eles chamam de uma educação on-life, né, que é uma mistura, que não dá para a gente separar mais o que é online e o que é offline, está tudo junto, está tudo híbrido, né? Então, a gente teria aqui a educação presencial, que é enriquecida com o digital, quando eu levo tecnologias para minha aula presencial e eu uso essa tecnologia durante a minha aula presencial. Eu tenho a educação híbrida, quando eu misturo os momentos presenciais com os momentos online, e a educação totalmente online, que é mais ou menos o que a gente está fazendo agora nesse momento, quando estamos impossibilitados, né, de estarmos juntos presencialmente. Né? Então, as tecnologias trazem essas diferentes potencialidades, né, da gente fazer a educação online, de fazer a educação presencial, enriquecida com o digital, e a educação híbrida, juntando isso tudo. E aí, quando a gente pensa na educação online e diferenciando daquela ideia industrializada que eu falei da educação à distância, esse é um outro artigo que a gente também disponibilizou para vocês numa atividade. É um artigo bastante interessante que foi publicado também recentemente. E esses autores, eles compartilham, né, quais são os princípios dessa educação online. E nesse artigo eles explicam cada um deles um pouquinho. E agora, a partir dessa semana, da semana passada, eles começaram a escrever um artigo por semana sobre cada uma desses princípios. Então, depois, se vocês tiverem interesse em acompanhar, é só seguir naquela texto inicial que a gente mandou para vocês, tem o link já indicando para os próximos artigos. Mas o que é essa educação online, né? Então, os princípios da educação online. Primeiro, é reconhecer que o conhecimento é uma obra aberta, é uma obra em construção, e ela é construída por professores e alunos em interação, né? Autoria e cocriação. Para isso, é necessário que o professor que ele faça curadoria de conteúdos online. Então, o professor ele vai selecionar diferentes conteúdos em múltiplos formatos e múltiplas linguagens, textos, imagens, vídeos, áudio, né? E ele vai selecionar esse material e compartilhar com esses alunos.
em ambiências computacionais diversas, né? Diferentes ambientes. O Google Sala de Aula é uma possibilidade, mas a gente pode utilizar redes sociais, a gente pode utilizar blogs, a gente pode utilizar diversos outros canais, né, para criar uma conversação e uma interação com os alunos, né, e permitindo, então, a aprendizagem colaborativa, que é o nosso quarto princípio, baseados na interação social, na socialização, na participação, compartilhamento, negociação de significados, diferenças e emoções. Então, essa educação online, ela é uma educação, sobretudo, interativa e dialógica, né? Em que há conversação, interatividade, há atividades autorais, os alunos são convidados a produzir, né, a construir materiais, textos, planos de aula e etc., projetos de aprendizagem, com uma mediação docente ativa. O docente ele está o tempo todo ao lado, acompanhando os alunos, né, não presencialmente, mas virtualmente, e que a avaliação, então, seja baseada nas competências, né, que ela seja formativa ao longo de todo o processo e também colaborativa. Então, esses são alguns dos princípios que eles trazem para a educação online, que também são princípios que, acredito eu, né, hoje, dentro dos princípios educacionais, para a educação presencial e também para a educação híbrida. E, por fim, a definição de aprendizagem híbrida. Tem também para vocês um artigo do Valente, que eu também recomendo bastante, em que ele defende o ensino híbrido no ensino superior, como uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e atividades realizadas por meio das tecnologias digitais, e utilizando, então, como estratégia, colocar o foco no processo de aprendizagem no aluno, e não mais na transmissão de informação. Então, a aprendizagem híbrida vai muito além de você simplesmente misturar aulas online e aulas presenciais. É toda uma concepção de como que essa aula é centrada, né, esse processo é centrado no protagonismo do estudante, né, a partir do uso de diferentes tecnologias e diferentes ambientes de aprendizagem. Então, a gente tem aqui esse esqueminha, né, o ensino presencial mais a educação online. Então, a gente tem a aprendizagem híbrida e as principais características são a personalização. A gente consegue personalizar muito mais a nossa aula, o uso intenso das tecnologias digitais para poder fazer essa mediação, a integração, né, dessas diferentes tecnologias e metodologias, né? A aprendizagem híbrida é uma metodologia ativa e a gente pode integrar com diversas outras, né? O que vai permitir também aos alunos maior flexibilidade. Eu acho que essa é uma das principais potencialidades da aprendizagem híbrida, é a flexibilidade, né? Tanto para alunos quanto para professores. E aí, antes da gente entrar especificamente no Google Classroom, eu trago aqui alguns termos, né, que são bastante comuns quando a gente fala de educação online, de educação híbrida, aprendizagem híbrida, que são os LMS, né, que são Learning Management Systems, ou em português a gente chama de SGA, Sistemas de Gerenciamento da Aprendizagem, e o AVA, né, Ambientes Virtuais de Aprendizagem, ou VLE, né, no inglês Virtual Learning Environment. Qual é a diferença básica, né, entre essas duas nomenclaturas? O LMS, ele nada mais é do que o software que eu vou utilizar, a estrutura, né, física, computacional, para poder criar o meu ambiente de aprendizagem, né? Então, alguns LMS bastante conhecidos, né, são o Moodle. O Moodle, ele é um LMS, né, uma plataforma de código aberto, né? Muitas universidades em todo o mundo utilizam o Moodle para promover processos de educação online, à distância, ou mesmo híbrido. O Blackboard é uma outra versão, mas já uma versão paga, né? Geralmente universidades particulares acabam utilizando o Blackboard, mas todos eles são programas, né? São plataformas onde eu vou construir o meu ambiente de aprendizagem. E o AVA, então, é esse ambiente que é onde eu reúno as práticas pedagógicas, as pessoas envolvidas nesse processo, professores, alunos. Então, quando eu falo do Google Sala de Aula, eu posso estar me referindo tanto à ferramenta, à plataforma do Google, que eu tenho acesso,
E eu posso estar me referindo ao ambiente que eu criei, tá? Então, quando eu falo do AVA, eu estou me referindo à minha sala de aula, com os meus alunos, com as minhas atividades, né, com todo o processo educacional, né, enquanto que o LMS é só a ferramenta pura e simples, né? E aí, então, eu trago para vocês a definição do que é o Google Sala de Aula. Vocês já tiveram a oportunidade de dar uma explorada, já viram alguns vídeos, né? Aqui está uma definição da página do Google, depois vocês podem acessar, né? Em que ele ajuda alunos e professores a organizar as tarefas, aumentar a colaboração e melhorar a comunicação. E aí é importante a gente lembrar que o Google Sala de Aula, quando ele foi criado, o objetivo principal dele era trabalhar com professores do ensino fundamental e médio, né, e facilitar a entrega de tarefas, né? Então, a primeira coisa que ele coloca aqui é organizar as tarefas, né? Então, ele surgiu com esse intuito, que o professor, em vez de passar uma tarefa escrita para os alunos, ter que recolher aquelas várias tarefas ou aqueles vários cadernos e levar para casa para corrigir, depois, na outra aula, devolver todos aqueles textos e cadernos corrigidos, a ideia era facilitar isso para o professor, permitindo que os professores enviassem trabalhos e o professor recebesse, corrigisse online, devolvesse para o aluno, criando o que a gente chama da sala de aula de papel. Só que ele começou a ser muito utilizado, né, bastante, até inclusive no ensino superior, e o Google, ele tem esse lado de que eles têm um fórum que você pode mandar sugestões, pode mandar dúvidas, e eles vão criando aprimorações, né, aprimoramentos. Então, eles já aprimoraram bastante a ferramenta, ela já mudou muito de quando ela foi criada, né, e hoje o foco está bastante, quer dizer, pode ser bastante na colaboração. Né? Em vez de você simplesmente ter um repositório de material, o objetivo é que você possa realmente promover a colaboração e melhorar a comunicação com os alunos. E aí, só para lembrar que o Google Sala de Aula, ele é uma dos aplicativos que a gente tem no G Suite. O G Suite é um pacote de ferramentas do Google para corporações, né, para empresas, mas eles têm um pacote que é educacional, que é para escolas, né? E aí dentro desse pacote do G Suite for Education, a gente tem várias ferramentas representadas aqui, como o Gmail, o Drive, o Google Classroom, o Google Agenda, o Google, todas as ferramentas do Drive, né, formulários, documentos, apresentações. E essas ferramentas, elas estão disponíveis dentro de uma conta educacional que está vinculada ao nosso IDUF, né? Então, a partir do IDUF, a gente tem acesso a esse pacote. E a grande vantagem é que, como é uma conta institucional, a gente não tem limite de espaço, né? A gente pode utilizar bastante. E a gente tem a questão da segurança, né, que é um ambiente, ela foi criada para ser um ambiente educacional que não tivesse problemas de segurança, principalmente porque é utilizado com crianças, né, no ensino fundamental. Mas, por outro lado, a gente tem um empecilho, que como ela é uma conta educacional, a gente só pode acessar usando o IDUF. Então, se eu crio uma sala de aula com o meu IDUF, o meu aluno que tem Gmail, ele não consegue entrar. Ele só pode entrar com o IDUF. Então, é importante, no início do semestre, conversar com os alunos, mostrar os benefícios, né, da conta do IDUF, todas as possibilidades de ferramentas que eles têm à disposição, e mostrar que eles só vão conseguir realmente participar se eles entrarem com o IDUF. Com o Gmail, você não consegue inscrever alunos na sua sala de aula, a não ser que a sala de aula tenha sido criada com o Gmail, né? Mas aí você não tem todos os benefícios, né, da conta educacional. Para mais informações também inclui o link para vocês. E aí a gente agora, então, começa a explorar as potencialidades do Classroom para aprendizagem híbrida. Eu estou correndo um pouquinho, gente, só para a gente poder ter tempo de explorar um pouquinho o ambiente, mas se tiver rápido demais, a Luísa, por favor, me dá um sinalzinho, tá? Que eu não estou vendo vocês. Potencialidades, então, né? A primeira, que eu já mencionei, né, é você poder postar e programar atividades, tarefas e avaliações, né? Então, o professor pode criar atividades para os alunos fazerem, você pode programar para aquela atividade só aparecer para o aluno numa data específica, você pode programar a data que você quer, limite para que o aluno entregue aquela tarefa, né?
E uma grande vantagem das ferramentas do Google é que todas as ferramentas são integradas. Então, o Google Sala de Aula, ele já integra diretamente com o Google Agenda. E aí, todas as atividades que você programar para o seu aluno, ela vai automaticamente aparecer na agenda dele. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de verificar a agenda, se vocês utilizam a agenda do Gmail, mas se vocês forem lá na agenda, vai aparecer as atividades para vocês. E quando vocês tiverem uma atividade programada com uma data, ele manda um e-mail para você para lembrar, né, de enviar aquela tarefa. Então, isso eu acho fantástico, né? Facilita bastante o nosso trabalho, né, de poder programar essas atividades e os alunos serem lembrados para fazer. Além disso, né, a gente pode utilizar esse ambiente de uma forma mais colaborativa para realizar debates, enquetes e quizzes, como vocês já estão podendo participar um pouquinho no nosso ambiente, né? Então, a gente tem aquela área da postagem, os comentários, e a ideia é que ali você possa fazer debates com os alunos, tirar dúvidas, promover enquetes, né? Compartilhar avaliações, entre outros. Você pode interagir com os alunos de forma síncrona, através do Meet, como a gente está fazendo agora, e que é uma funcionalidade super nova, que surgiu agora nesse período pós-pandemia, durante a pandemia, né? Então, você já tem dentro da sua sala de aula, uma sala síncrona para se encontrar com seus alunos, ou de forma assíncrona, pelo mural da turma e pelos comentários, como a gente tem feito ontem e hoje. Além disso, o professor pode organizar as aulas e as atividades e compartilhar materiais e recursos, vídeos, PDFs, e-books, tudo através da plataforma, né? Então, eu, por exemplo, hoje, eu já utilizo o Google Classroom como o meu plano de aula, né? Eu costumava fazer um plano de aula no papel, anotar tudo que eu ia fazer, a sequência, já separava os materiais que eu ia utilizar, levava o pendrive, né? Ou então botava na nuvem. Agora eu já coloco tudo dentro da sala, do sala de aula. Quando eu chego para dar minha aula presencial, eu abro e já está tudo lá. Toda a minha aula organizada, todos os recursos que eu vou utilizar, né? Então, isso é uma grande vantagem. Nesse caso da aprendizagem híbrida, né? Quando você traz o digital para a sala de aula também. Você pode promover a interação dos alunos com o professor, com o conteúdo e com outros alunos. Então, essa colaboração, essa interação, ela é facilitada pela ferramenta, né? Então, você pode tirar a dúvida do aluno, um aluno pode responder a dúvida de outro aluno, né? E você pode interagir também com o conteúdo que é postado ali. Além disso, você pode realizar testes com correção automática, utilizando o Google Forms, né, na avaliação formativa, que é algo bastante interessante, a gente vai ver um exemplo, e você pode copiar documentos para cada aluno. Então, antigamente, né, às vezes a gente preparava um estudo dirigido ou alguma atividade que os alunos tinham que escrever, e aí você tinha que tirar uma cópia para cada aluno ou para cada grupo. A partir do Classroom, você pode criar um documento e ele gera automaticamente uma cópia para cada aluno. E o aluno responde naquele documento e envia para o professor recebe vários documentos, né, individuais dos alunos. Isso também é uma potencialidade bastante interessante para a gente explorar. Pensando mais do lado da gestão da turma, né, o trabalho do professor, que é muito intenso, muitas coisas para a gente fazer, a ferramenta também ajuda bastante, né? Então, eu posso gerenciar atividades entregues e pendentes, né? Quando eu tenho a minha turma, eu tenho a minha lista de alunos e eu consigo ver quantos alunos entregaram uma atividade, quem não entregou, quem entregou atrasado. Então, tudo isso fica registrado e eu posso entrar em contato com os alunos que ainda não entregaram, né? Então, é bastante funcional. Além disso, eu posso receber, corrigir e devolver os trabalhos, oferecer feedback individual e lançar notas direto na plataforma. Então, evita aquela prática do aluno mandar o trabalho, né, por e-mail, aí eu tenho que abrir o e-mail, baixar baixar o arquivo de cada aluno, nomear, colocar num pendrive, depois eu tenho que abrir cada um, corrigir, salvar, né? Depois entrar no e-mail de novo, anexar para cada aluno, às vezes a gente esquece de anexar o documento. Então, com o Google Sala de Aula, tudo isso é facilitado. Você faz tudo através da plataforma e você não precisa salvar nada,
tudo fica salvo automaticamente, você lança a nota uma vez, o aluno recebe a nota, e essa nota já vai direto para o quadro de notas da turma, que no final já calcula a média para você. Então, facilita bastante a nossa vida, né? Além disso, você pode acessar e editar a sua turma em qualquer lugar ou dispositivo, né? Então, você tem um aplicativo no celular, você consegue editar, você trabalha no seu computador, você a qualquer momento pode entrar ali. Ah, eu estou indo para a aula, estou no ônibus e lembrei de um vídeo que pode ser interessante para a minha aula. Eu consigo já diretamente entrar no aplicativo, adicionar o vídeo, quando eu chegar para dar minha aula, o vídeo já está lá, né? Então, em qualquer lugar eu consigo fazer essa edição. Uma vantagem também é que eu posso copiar todo o conteúdo de uma turma para reutilização em outro semestre. Então, isso facilita bastante a vida do professor. Existe uma concepção de que a educação online ela dá mais trabalho que a presencial, e é bastante verdade, né? A gente realmente tem um trabalho mais intenso, você dá a sua aula, chega ali, dá a sua aula, acabou, você vai para casa, né? Mas no online a aula continua, né? Então é uma expansão dessa sala de aula, mas ao mesmo tempo a gente tem essa possibilidade de, uma vez que o material já está pronto, você já consegue depois reduzir o seu tempo de preparação. Então, você consegue, terminei uma turma, eu consigo copiar todo aquele conteúdo para uma nova turma, num novo semestre, e vou só editando o que eu achei que não deu certo, ou se eu quiser adicionar alguma coisa, eu posso editar. Mas a estrutura do meu curso já está toda pronta, né? Então, facilita. Além disso, eu posso acessar todo o material diretamente no meu Drive, todo o material que eu coloco no sala de aula vai direto para o Drive, eu tenho acesso nos dois lugares. E é uma ferramenta de comunicação, em que eu posso enviar avisos para os alunos, por exemplo, pelo mural. Então, se acontece alguma coisa que não vai ter aula, ou eu vou precisar me atrasar um pouquinho, pelo mural eu entro ali, mando para o aluno, ele recebe uma notificação no celular dele com esse aviso, né? Ou eu posso também mandar e-mails para os alunos, sem precisar ficar criando lista de e-mail, grupo, ou ficar procurando e-mail dos alunos, passando aquela listinha em papel. Tudo isso já fica automaticamente na plataforma, né? Então, aqui são algumas, tá? Com certeza tem outras, eu selecionei assim, aquelas mais importantes. E o que eu vou fazer agora, em 16 minutos, é mostrar para vocês um pouquinho, né, do que eu tenho utilizado. Eu coloquei aqui a turma de tecnologias digitais de ensino de línguas, mas eu vou mostrar também uma outra turma para poder mostrar duas formas diferentes de trabalhar. Então, vou agora abrir para vocês como é que eu acesso, né, a turma. Então, o que acontece? Eu tenho duas contas Google, né? Uma Gmail e uma do IDUF. Então, geralmente, ele considera o Gmail, como foi a minha primeira conta, como principal. Então, quando eu aciono aqui o Google Sala de Aula, ele me abre as turmas do Gmail, e aí o que eu tenho que fazer é vir aqui e selecionar a minha turma do IDUF. Isso acontece muito, às vezes, eu não consigo achar a turma, né? É por conta disso, você tem que alterar a conta, e a gente tem que ajudar os alunos, que às vezes eles têm dificuldade, porque quando eles entram com o Gmail, eles não conseguem localizar a turma deles, né? Então, eu tenho que fazer essa mudança no meu perfil, né? Se for pelo celular, é só ir no cantinho esquerdo, né? Aí você clica lá na fotinho e troca as contas. Mas então eu tenho aqui, né, as minhas turmas, todas as turmas que eu já dei, elas ficam guardadas, né? Eu posso arquivar se eu quiser, eu posso mexer na ordem, tá? Mas elas ficam todas aqui, eu posso consultar sempre que eu quero. E aí, então, eu vou mostrar para vocês essa primeira turma, que foi a Tecnologias Digitais no Ensino de Línguas Estrangeiras, foi uma disciplina optativa, tá? Que aconteceu no segundo semestre do ano passado. Então, no mural, eu posso configurar esse mural de duas formas. Eu posso configurar para que ele seja um ambiente como se fosse um quadro de avisos, em que só o professor posta notificações para os alunos, né, mensagens, ou eu posso configurar para que ele seja um ambiente
de colaboração e troca entre os alunos, como se fosse uma rede social. Então, todo mundo pode postar. Né? No meu caso aqui, eu costumo deixar como um ambiente para que todos possam postar, e aí fica um ambiente aberto, em que os alunos podem compartilhar materiais. Então, por exemplo, essa aluna aqui compartilhou, né, um artigo que ela achou interessante, ela compartilhou aqui com a turma. Né? A gente fazia muitas atividades práticas em sala de aula que eles tinham que criar, né? Criar memes, criar infográficos, e aí eles compartilhavam aqui pelo mural. Então, era um ambiente que eles podiam entrar e compartilhar. Lembrando que o mural, ele fica sempre em ordem cronológica, né? Aí aqui está organizado para aparecer primeiro as últimas mensagens, né? E aí eu tenho que ir descendo. O ambiente da turma é o atividades, como vocês já estão vendo no nosso curso. E esse ambiente, embora eu tenha uma estrutura, né, que é meio engessada, né, eu tenho os tópicos, eu tenho as atividades, os materiais, mas eu posso organizar isso da maneira que eu quiser. Né? Então, eu vou mostrar duas organizações diferentes. Essa daqui é uma primeira. Eu geralmente gosto de colocar aqui em cima uma apresentação para os alunos, então eu tenho aqui bem-vindos, e aí eu tenho aqui um material, que é a apresentação do curso, com a ementa e o plano de curso. Eu compartilho aqui uma biblioteca com os recursos que vão ser utilizados ao longo do curso, então fica tudo reunido. Aqui é o link do Drive, só para facilitar para os alunos. E aqui é um questionário que eu geralmente passo nas primeiras aulas para poder conhecer um pouquinho melhor os alunos, saber as necessidades, saber os conhecimentos que eles já trazem. Então, esse primeiro bloco eu deixo para essa apresentação do curso. E aí depois, então, nesse curso, o curso ele é dividido em módulos. Então, eu separei pelos módulos, né? O módulo 1, módulo 2, módulo 3, avaliação e avaliação da disciplina. Lembrando que esse curso está no modelo híbrido, em que eu mesclo aulas totalmente presenciais, aulas totalmente online e aulas presenciais com tecnologia, né? Então, nesse modelo híbrido. Então, está tudo misturado e eu geralmente separo um pouquinho só para facilitar para os alunos. Né? Então, por exemplo, nesse módulo 1, a gente começa a falar sobre a abordagem histórica do ensino mediado por tecnologias, por computadores, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma atividade, que é essa educação na era digital. Dentro dessa perspectiva do ensino híbrido, eu trabalho muito com a sala de aula invertida, né? Então, que é uma metodologia, né, em que os alunos eles assistem ao conteúdo previamente, antes da aula presencial, né? E na aula presencial eles botam a mão na massa, né? Em cima do que eles acessaram previamente. Então, nesse caso aqui, essa aula foi nessa perspectiva da sala de aula invertida. Então, eu passei essa atividade para os alunos, eles tinham que assistir alguns vídeos. Né? E eu botei algumas questões. Eu pedi para eles assistirem os vídeos, refletirem sobre as questões e trazerem anotações para discussão na aula. Né? Então, o conteúdo foi trabalhado previamente e na aula a gente utilizou o tempo da aula para discussão e para a criação de outras atividades, outros materiais. Né? Então, em vez de eu passar o vídeo durante a aula, eles assistiram o vídeo em casa nessa perspectiva da aprendizagem híbrida, né, e da sala de aula invertida. E aí aqui eu consigo acompanhar os alunos que fizeram as atividades, né, e os alunos que não fizeram, né. E aqui, para eu poder ver isso, ter acesso, o aluno tem que marcar a atividade como concluída. Por isso que a gente tem pedido para vocês, sempre que vocês terminarem de assistir um vídeo que consta como atividade, e não simplesmente como material, para vocês marcarem como concluídos, porque a gente fica aqui com esse resuminho de quem já fez, quem não fez, a gente pode ajudar a ver se alguém está com dificuldade, então facilita bastante a vida do professor. Tá? Então, essa daqui é uma atividade que eu queria mostrar para vocês, então, nesse modelo da sala de aula invertida. Vou voltar para cá que é mais fácil.
E aí, na aula seguinte, então, né, a gente teve alguns trabalhos. Aqui eu postei, a gente fez um trabalho de leitura, que cada aluno lia um trecho diferente, um artigo diferente, né, e a gente fazia uma discussão também em sala de aula. Então, eu adicionei aqui, na verdade, não, esse daqui foram leituras opcionais, desculpa, eu confundi com outra aula. Eu incluí o PDF dos slides, né, que eu sempre disponibilizo para os meus alunos. Então, já é o PDF que eu abro na aula, que eu utilizo com eles, e já fica disponível para os alunos após a aula. O aluno que perdeu a aula tem acesso ao conteúdo que foi trabalhado. E eu incluí também algumas leituras opcionais em relação àquela aula. Dia 28/8, Tecnologias Digitais no Ensino de Línguas. Aqui também está mostrando um pouquinho para vocês do planejamento da minha aula, né? Então, nesse dia, o planejamento era compartilhar os mapas mentais que os alunos tinham feito em casa. Nessa outra atividade, eles tinham que ler um texto e criar um mapa mental. Então, durante a aula, eu pedi para eles compartilharem os mapas com a turma e discutir o mapa de cada um, né? E criar também um quadro colaborativo utilizando o Padlet. E aí eu já incluí, né, alguns materiais que eu queria utilizar naquela aula, que era o Padlet, né, um vídeo e aqui um artigo sobre como utilizar o Padlet na educação. Então, isso aqui só para mostrar para vocês como é que eu posso utilizar esse recurso, né, tanto para criar atividades para os alunos, quanto para a minha organização enquanto professor. Né? E mais uma atividade aqui, no dia 4/9, foi uma aula que foi totalmente online. Foi um dia que eu tinha uma banca na UERJ e eu não conseguiria chegar a tempo para a aula presencial. Então, a aprendizagem híbrida nos dá essa flexibilidade, né? Em vez de eu cancelar a aula e repor essa aula no final do semestre, a aula foi mantida, né? Só que ela foi feita totalmente online através do Google Sala de Aula. Então, nessa aula, eu pedi que eles lessem um texto, tem um artigo, e eles tinham que discutir o texto, né, durante a aula nessa atividade. E aí volta a questão da flexibilidade, né? Geralmente, quando eu dou uma atividade totalmente online, os alunos não precisam fazer exatamente na hora da aula, né? Que era uma aula de 6 às 8, né? Então, eles não precisavam fazer de 6 às 8 de uma quarta-feira. Né? Então, eles podem fazer durante uma semana, qualquer dia, qualquer horário que eles queiram, desde que eles façam naquele período. E aí a atividade, então, foi a leitura de um texto, e eu pedi que eles fizessem uma discussão entre eles sobre o artigo. Né? Então, como se fosse um fórum de discussão. E aí eu coloco aqui, né, o que é uma discussão, porque isso é uma coisa que acontece muito na educação online, e a gente tem que falar o tempo todo com os alunos, que não é para eles simplesmente entrarem, responderem a pergunta e saírem, e nunca mais voltarem. A ideia da discussão é você entrar, colocar o que você acha, ler o que os colegas colocaram, responder, depois volta alguns dias depois, complementa alguma coisa, concorda, discorda, né? Então, essa é a ideia da discussão. É algo que a gente tem que falar o tempo todo. Eu falei com eles, conversei com eles, expliquei, mas foi o primeiro fórum, então não deu tanto certo, né? Se vocês forem ver, né? A Inaya entrou, observou alguns itens, explicou aqui o que ela achou, depois entrou o Breno, a Inaya entrou no dia 3, o Breno entrou no dia 4, aí trouxe as considerações dele, aí no dia 4 a Inaya entrou de novo, respondeu ao Breno, e aí depois ninguém mais entrou. Né? E aí no dia 9, então, eu fechei o fórum, né, com as considerações e complementando um pouquinho, eu trouxe até uma outra questão, né, para eles pensarem, mas eles acabaram não participando. Mas para mostrar para vocês um exemplo de como que eu posso trabalhar esse fórum, tá? De discussão nessa perspectiva de interação entre os alunos. Tá? E aí agora, então, eu vou mostrar uma outra sala, um pouquinho diferente. Essa turma já foi do inglês 2, né? E eu organizei de uma outra maneira. O curso não era dividido em módulos, né? Então, eu separei só pelos tipos, né, das atividades. Então, a primeira continuou, né? Eu sempre deixo aqui em cima
esse material mais importante, né, o programa do curso, os materiais principais. Incluir aqui para eles uma lista de materiais para autoestudo, né, com o objetivo de ajudar, né, são alunos inglês 2, são alunos iniciantes, né, no inglês, então a ideia aqui é ajudar eles nas dificuldades que eles tenham de gramática, principalmente de gramática, então tem bastante exercício aqui, que é opcional, é uma forma de ajudar os alunos, eu explico, deixo aqui para eles durante o curso. Aqui entra a parte dos quick tests, que eu utilizo na avaliação formativa, então, após cada unidade que a gente trabalha, tem um teste, né, para verificar, é um teste de múltipla escolha, que os alunos fazem e servem tanto para autoavaliação, para ele ver o quanto que ele conseguiu aprender daquele tema, quanto para mim, enquanto professora, para eu poder ver as dificuldades que a turma teve como um todo e poder voltar nesses temas. Então, os quick tests ficam aqui, eu vou liberando, claro, aqui já está tudo feito, já aparece como tudo feito, porque a turma já foi encerrada. Mas eu vou liberando de acordo, terminou a unidade 1, aí eu lanço o quick test 1, né, e assim vai. Aqui é um projeto que a gente participa de intercâmbio virtual, então tem as atividades desse projeto, que é com uma universidade no Japão, em que eles interagem, né, com os estudantes, usando a língua inglesa. A parte de avaliação, toda a avaliação deles ficam aqui, né, inclusive os resultados, nota final, fica tudo aqui. Eu não mando nada por e-mail para eles. Quando eu mando por e-mail, vai via plataforma. Tá? Todos os trabalhos que eles fazem ao longo do curso, que é utilizado como avaliação, fica tudo aqui. E aí, então, por fim, as aulas e as atividades. E aí, como esse curso não tem módulos, eu fui colocando de ordem cronológica, né, as atividades, eu tenho o número da aula e tenho a data da aula para eles poderem acompanhar. E aí eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês uma atividade que foi a 21. Foi uma atividade que foi totalmente online, também nessa perspectiva de uma aula que eu não pude estar presente presencialmente, mas a aula foi dada, eles fizeram o que era previsto para aquela aula. Né? E aí, essa aula, eu utilizei um recurso diferente, que a gente utilizava como os materiais impressos, utilizando aqueles vídeos do TED Talks. Né? Então, era uma aula que falava sobre o Martin Luther King. Meu tempo acabou, mas eu já estou fechando. Mais 2 minutinhos. Então, eles tinham um PDF que tinha um material impresso com um texto para eles lerem, e era uma aula sobre leitura, né? Então, sobre compreensão leitora. Então, o que eu fiz? Eu transformei esse material em PDF, que os alunos poderiam imprimir, escrever e me entregar na aula seguinte, para eu corrigir, mas eu preferi transformar esse material num formulário do Google, né? Então, eu transformei toda aquela aula que estava num PDF num formulário. Os alunos tiveram acesso a esse formulário. Eu incluí aqui as referências, né? E o aluno, então, foi fazendo atividade de pré-leitura, né? E eu tenho aqui algumas questões abertas para o aluno responder de acordo com o material que estava no PDF. Depois, o desenvolvimento de habilidades de leitura, e aí eu separo por cada habilidade, né? Então, compreender a ideia principal, identificar as ideias, né, que dão base. Também variei diferentes tipos, tem questões abertas, tem questões de múltipla escolha, tem questões de relacionar, questões que você tem que escolher mais de uma resposta, né? Então, eu transformei todo aquele material que seria feito em sala de aula num formulário. E no final, eu ainda dei uma opção dele explorar mais assistindo a um TED Talk, né? Em que eles tinham que assistir o vídeo e depois tinha uma questão aberta, né? Para que eles explicassem esse círculo, né? Esse círculo de ouro, né? Que o apresentador fala com as próprias palavras, né? Então, isso foi o que os alunos receberam. Eles também tiveram esse prazo de 1 semana para poder entregar.
E aí, isso daqui eu recebo, depois eu posso ter acesso às respostas dos alunos. Então, depois eu tenho acesso às respostas dos alunos, eu consigo ter um resumo, eu consigo ter da turma toda, e aí eu posso ver onde é que a turma teve mais dificuldades, quais as questões que foram mais erradas, e eu consigo também individual, aluno por aluno. Como eu não escolhi um teste totalmente de múltipla escolha, eu tenho que voltar aqui depois e eu tenho que corrigir as questões abertas. Né? Aí eu corrijo e envio para cada aluno. Né? Mas uma ferramenta legal que ele me dá aqui são essas perguntas erradas por frequência. Aí ele me dá a pergunta que a maior parte da turma errou, tá? E ele me diz quantos erraram, quantos acertaram. Ele me dá a pontuação de cada aluno, então eu consigo ver quantos pontos, né, cada aluno fez. E depois eu consigo ver as respostas, né, que os alunos deram. Aqui tá tudo por turma, né? Então eu estou vendo tudo junto, mas se eu quiser ver de um aluno só, eu consigo ver de um aluno só. E aí o legal dessa ferramenta para avaliação formativa, como eu falei para vocês, é que ele me mostra, por exemplo, essa questão B, todos os 14 alunos acertaram, mas a questão C, a questão C eram várias possibilidades. Nessa daqui, na questão 1, 10 alunos acertaram, 4 alunos erraram. Né? Então, 10 acertaram, que era show up, e 4 erraram, marcando uma outra resposta. Na 2, todos acertaram. Então, na avaliação formativa, essa ferramenta é bastante interessante, porque permite ao professor identificar as lacunas, né, e voltar para poder consolidar a aprendizagem. E aí, novamente, eu consigo aqui nos trabalhos dos alunos verificar, né, o que foi, quais alunos que fizeram, que não fizeram. Aqui, quando está pendente, provavelmente o aluno não marcou como concluído. Então, ele conta para mim como concluído, tá? E aqui, devolvido, porque eu corrigi, devolvi, depois devolvi de novo com feedback e tal. Então, ele fica separado. Então, eu tenho aqui os devolvidos, e aí eu mandei aqui, vocês conseguem ver o feedback que eu mandei para os alunos, então eu posso mandar tanto o feedback para a turma toda, quanto o feedback individual para cada aluno, né? Tudo sem sair daqui do Classroom. E se fosse uma atividade com nota, era só eu ter marcado aqui a nota que vale a atividade, e aí na hora que eu viesse aqui, eu daria a nota de cada um. Então, agora aqui está o quadro de notas, né, em que eu tenho as notas de cada atividade, ele me dá aqui a média da turma, né? E ele me diz as notas de cada aluno, se está pendente, se foi devolvido. Algumas atividades não valiam nota, né? Então, você, quando tem aqui esse NA, é porque não tinha nota, mas eu consigo ver se o aluno fez ou não fez, tá? E ficam todas as notas aqui, né? E se eu quiser, então, depois eu posso transformar isso numa planilha do Excel e calcular as médias. Né? Então, tudo dentro do Classroom sem sair, facilitando demais a nossa vida. A única coisa que eu não falei, mas vocês viram um pouquinho no vídeo, é a questão do pessoas, né, em que eu tenho aqui acesso aos professores da turma, eu posso convidar professores. No caso desse nosso curso, somos 6 professoras, então vai aparecer aqui, né, as 6 professoras, e eu tenho acesso a todos os alunos. Então, a partir daqui, é uma ferramenta, se todos os alunos usarem a foto, ele é maravilhoso, porque aqueles primeiros dias de aula que você ainda não guardou o nome de todos os alunos, a foto ajuda bastante. Né? Mas é uma coisa que eu costumo pedir para eles botarem foto, mas vários acabam não colocando. E aí eu posso vir aqui e mandar um e-mail para todos os alunos, né? Venho aqui, marco e depois vou em ações, enviar e-mail, ou eu posso marcar um aluno específico que não fez alguma atividade, marco aqui e envio um e-mail só para esse aluno. Então, é uma outra potencialidade que facilita bastante a nossa vida. E aí a gente queria agora receber assim, um feedback de vocês, o que vocês acharam, né, da live, como é que vocês estão se sentindo nesse momento, né? Se vocês estão aí super entusiasmados para começar a usar a ferramenta, se vocês estão satisfeitos com o que foi apresentado, mas ainda não tem tanta certeza assim,
se estão com medo, preocupados com o que vem pela frente ou se estão desanimados. Ih, o negócio está bem equilibrado. Vocês podem ver ali no final, que está aparecendo ali o número de pessoas que já respondeu, né? No final da tela, 37. 38. Quarenta e um, 42. Quantos tem na sala agora? Só para saber se todo mundo já respondeu. 62, Cíntia. 62. Tá. Então, vou dar mais um minutinho só para ver se está faltando alguém. Mas, por enquanto, a gente está aqui com satisfeito no 18, então tá legal. Tem 13 pessoas aí super entusiasmadas, super animadas para começar a utilizar. Preocupadas 12, vamos ver se ao longo do curso a gente consegue aí resolver essas preocupações e mostrar para vocês, né, com mais calma, né, essas potencialidades. Hoje foi assim, um primeiro momento, foi um panorama, tá? Tudo isso vai ser explorado melhor ao longo do curso. O objetivo foi poder mostrar realmente para vocês o que é possível fazer, né? E aí, a partir daí, cada um faz da maneira que achar melhor, né? Então, aqui foi só realmente essa ideia de compartilhar. Tá? Tem uma pessoa desanimada que eu espero que ao longo do curso também mude aí um pouquinho essa visão, que a gente consiga animar vocês. Eu sou uma grande entusiasta, eu uso já, como eu falei para vocês, o Google. Eu usava o Moodle da UF, né? Comecei a usar em 2016, depois em 2017, quando começou a ter aquele problema de invasão, aqueles problemas que o Moodle saiu do ar, eu acabei indo para o Google Classroom, né? Eu usei o Google Classroom e os alunos gostaram tanto que eles não quiseram voltar para o Moodle. Então, desde então, eu tenho utilizado o Google Classroom assim com bastante... É um feedback bastante positivo dos alunos. Os alunos têm gostado bastante e foi isso que eu quis, então, compartilhar aqui com vocês. É isso. Muito obrigada, Cíntia. Todo mundo está aqui agradecendo, falou que gostou muito da apresentação. Ah, que bom. Eu que agradeço a participação aí de vocês e vamos continuar. A ideia da aprendizagem híbrida é justamente isso, né? Ela não fica restrita àquelas 4 paredes da sala de aula, ela continua no tempo, no espaço, né? Em todos os tempos, todos os espaços. Então, a gente continua essa discussão, essas perguntas, respostas e debates, tudo no ambiente online, ok? Um abraço aí para vocês.